Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre divisão de frações, ok? Na verdade, o assunto que a gente está trabalhando é a operação com os números racionais. Na aula passada, só recapitulando, né? Na aula passada, na última aula, nós vimos a divisão de números racionais na forma decimal e nesse momento nós vamos ver a divisão de números racionais na forma de fração, ok? Para entender bem como efetuar a divisão na forma de fração, a gente tem que entender o que é o número inverso, tá? Eu já deixei lá o material, espero que tu tenha copiado, tu já sabe, né? Para tu ter esse primeiro contato com o conteúdo, a importância disso, né? E esse vídeo, então, ele vem só para esclarecer se caso tu tenha ficado com alguma dúvida, certo? Então, me acompanha aí, ó. O que acontece aqui? O inverso de um número é eu simplesmente inverter, trocar eles de posição, virar de cabeça para baixo, tipo assim, tá? Quando eu tô falando do inverso de 1/4, vai ser que então? 4/1, pronto. É isso aí, só invertir o numerador pelo denominador, né? E aí, se eu tiver que provar que esses números são inversos um do outro, quando eu multiplico eles, o resultado tem que ser 1. Dessa forma, né? Eu coloco então eles em multiplicação, 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 1 é 4. Tu já sabe que uma fração representa uma divisão e 4 dividido por 4 é 1. Ó, o resultado 1 aqui nessa multiplicação garante que eles são sim inversos um do outro, tá? Eu não preciso que tu fique garantindo que eles são inversos, como eu fiz aqui. Eu só fiz isso para te mostrar que se caso apareça um exercício que diga prove que essa fração e essa fração são inversos. Por exemplo, a maneira de tu provar que são inversos é essa, mas tu não precisa ficar fazendo esse cálculo aí. Né? Para fazer a divisão de frações, tu só precisa saber o inverso, apenas. Vou te mostrar aqui através dos exercícios, tá? Só quero te lembrar aqui alguns casos, né? Nesse caso aqui, qual seria o inverso do 5? Né? Tu vai me dizer, bah, professora, não sei. Aí, ou tu já se ligou, né? Porque tu lembra que lá algumas aulas atrás eu te falei que aqui embaixo existe o número 1 que fica ali sempre invisível. Então, na verdade, o inverso desse cara aqui é 1/5. Tá certo? Ó, olha esse caso aqui bem parecido com esse, só que porém ao contrário, né? Aqui tu tem um sexto. Qual é o contrário de um sexto? Qual é o inverso de um sexto? 6/1. E se eu quiser, eu posso deixar esse 1 invisível. Por que eu posso deixar ele invisível, né? Porque 6 dividido por 1 é igual a 6. Então ele não precisa aparecer aqui se eu não quiser, né? Porque 6 dividido por 1 é a mesma coisa que só 6, certo? Diferente desse caso aqui, ó. Porque aqui eu tenho 1 dividido por 5. E 1 dividido em 5 partes é 0,2. Agora 6 dividido por 1 é 6. Entendeu a diferença? Então, o 1 no denominador, ele pode ficar invisível, mas no numerador, jamais. E esse caso bem clássico aqui, nada demais, 2/3, o inverso, 3/2, ok? Quero só deixar aqui uma observação. O inverso de um número não tem nada a ver com o sinal. Se ele era negativo, ele vai continuar sendo o inverso negativo. Se ele era positivo, ele vai continuar sendo positivo, tá? Não vai te perder. O inverso de uma fração é apenas trocar o numerador e o denominador de lugar. Inverter, virar de cabeça para baixo, como eu falei antes, tá? Então esse é o conhecimento de inverso, um inverso de um número, né? Muito usado aí no conhecimento das frações. Daí eu te deixei um exemplo lá, vou tentar desenhar aqui, ó, sair bem no círculo. Vamos ver aqui nas partes. 1, 2, 3. Até
ficou bom. Olha só, eu tinha lá uma situação, né? Aonde o pessoal, uma família, né, comeu uma pizza. Essa pizza foi dividida em 5 fatias, mas foram comidas dessas 5 fatias apenas 2. E sobrou, então, 3/5 da pizza. 3/5 é a fatia que sobrou, né? Então, tu já sabe que a parte colorida é indicada pelo numerador e o total de partes é indicada sempre pelo denominador. Isso a gente já viu numa aula passada, né? Então, o que o problema lá diz? Que chegou alguém lá, o fulano, e comeu a metade do que sobrou, certo? Bom, essa explicação que eu tô te dando é a explicação geométrica. A explicação geométrica é através de figuras. Depois eu vou te trazer a explicação matemática. A explicação geométrica serve para eu te mostrar que eu consigo te provar que o que eu tô fazendo tá certo, né? Mas me acompanha aí então, olha só. Se ele comeu a metade, quer dizer que cada um desses pedaços aqui, ó, eu vou dividir então na metade. Vou ter que me esforçar aqui, que meu desenho ficou um pouco torto. Espera aí. Aqui tá faltando esse aqui, né? Tá, imagina que tá tudo do mesmo tamanho aqui, gente, tá bom? Tá aí. Então ele comeu a metade dessa pizza. Então o que eu fiz? Dividi cada pedaço que sobrou pela metade, né? Então vamos ver o que ele... Qual foi a fração que ele comeu? Bom, ele comeu a metade de um pedaço, a metade de outro pedaço e a metade de outro pedaço. Ok. Agora eu te pergunto, qual é a fração que representa o total de partes que ele comeu? Bom, qual é a fração aqui? Olha só. Que ele comeu são 3 partes, que representam o numerador. E qual é o total de partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Então, quer dizer, o que dá para entender aqui, né? Que nós tínhamos uma fração 3/5, dos 3 pedaços ele dividiu cada um ao meio. Então, na verdade, ele comeu 3 pedaços, porque ele dividiu, né? Cada dos 3 que sobrou, ele dividiu no meio. Só que quando eu divido, eu tenho que dividir o meu todo, eu não posso dividir só um pedaço, certo? Então, a fração que representa o que ele comeu são 3/10. Tá? O desenho que eu deixei para ti lá no material tá bem claro. Então, o que eu posso entender com isso? A metade, eu já sei que é 2, né? A metade é dividir por 2, certo? Então, se ele comeu a metade, eu posso dizer que eu tinha 3/5 que eu dividi por 2 e encontrei 3/10. Vixe! Mas e aí, gente? Como, né? 3/5 dividido por 2, 3/10. Estranho, né? Mas é a realidade. Deixa eu ver se tá tudo certo com a gravação. Tudo certo. Essa é a realidade, porque eu te provei através do desenho que a fração que representa a parte que ele comeu é 3/10. Então, claro, 3/5 dividido por 2 tem que ser 3/10. Aí que vem, então, a divisão de frações, tá? Que eu vou te demonstrar agora. O que acontece? Tu tem que fazer ali, então, 3/5 divididos por 2, ok? Como é que tu vai resolver isso aqui? Aí tem uma regra. Sempre que tu tiver divisão de frações, tu vai conservar a primeira fração e multiplicar pela inversa da segunda, tá? Ou seja, tu tem que inverter uma das frações, escolhe só uma para inverter, não vai inverter as duas, escolhe uma delas para inverter e aplica multiplicação, tá? Olha só, invertendo aqui, vou inverter esse aqui, tá? Ó, aí eu vou ter o quê? 3/5, e aí vira multiplicação, vezes, ó, lembrando que o 1 tá aqui embaixo, invertendo então, eu vou ter
1 meio. Multiplicação de frações nós já vimos aí numa aula passada. Aí eu tenho então 3 vezes 1, 3, 5 vezes 2, 10. Tá aí. Por isso que lá naquele resultado deu 3 décimos, porque na verdade o raciocínio matemático que a gente tem que ter é esse. Quero te mostrar que tanto faz qual a fração que tu vai inverter, ó. Se tu resolver inverter essa aqui, tu vai ter o quê? 5 terços, ó, inverti a primeira agora, vezes 2. Mesma coisa, ó, 5 vezes 2. Ah, não dá certo. Peraí, deixa eu ver. Não, perdão. Errei, falha minha, apaga. Não vou começar o vídeo de novo, porque daí eu tenho que começar desde o início, né? Já tem aí quase 10 minutos de vídeo. Mas então, conserva a primeira e multiplica pela inversa da segunda, tá certo? Tá, pessoal? É isso. Conserva a primeira e multiplica pela inversa da segunda. Vou fazer outro exemplo aqui. Licença, minha filha. Tá? Outro exemplo que eu te expliquei, que eu deixei lá pra ti, dizia assim. São 2 quintos de pães por pessoa. 4 pães servem quantas pessoas, né? Então tá muito claro aí. Eu tenho que dividir 4 pães para a quantidade que cada pessoa come, que são 2 quintos, tá certo? Tranquilo. O que é que eu vou fazer então? 4 multiplicado pela inversa da segunda, que é 5 meios. Então, 4 vezes 5, 20, sobre 2, 20 dividido por 2, 10. Tá aí. Então, 4 pães servem 10 pessoas. Bem tranquilo. Conserva a primeira, multiplica pela inversa da segunda. O outro exemplo dizia, em um copo cabe 1/6 de líquido, né, de água, não notei todo o problema aqui. Mas em um copo cabe 1/6. E uma jarra com capacidade de 2 terços de litro serve em quantos copos, né? Então, todo aquele litro dá para dividir para quantos copos? Então, eu vou ter 2 terços da jarra dividido pelos copos, né? Que é 1/6. Então, eu vou ter aí, ó, conserva a primeira e multiplica pela inversa da segunda. 6 vezes 2, 12, 3 vezes 1 é 3, 12 dividido por 3 é 4. Então, eu vou conseguir encher com aquela quantidade de água 4 copos. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Tô sempre à disposição para te ajudar, tá certo? Um abraço, até!